Sejam bem-vindos a mais um episódio de Pod no Condado, gravado aqui nos estúdios da Loopwork na Faria Lima, em São Paulo. E eu sou a Ari Garcia. Todas as quintas-feiras, aqui no nosso canal do YouTube, eu trago para você um convidado relevante e expressivo no cenário político brasileiro. O meu convidado de hoje é pastor, produtor musical, ativista, pró-governo e está candidato a deputado federal por São Paulo. Seja muito bem-vindo, é uma honra para mim te receber, Wesley Ross. Uau. Eu tava... Fala, Ari! Tudo bom, gente? Que legal, que legal. Que honra ter você aqui. Você começou a apresentar, eu falei, será que ela tá falando de mim mesmo? Ficou bom, ficou bom, ficou bom. Muito bom. Esqueceu de falar que eu sou o cara que engraxa seu sapato. Oh, misericórdia, amigo. Seu servo. Eu tô cuidando Seu dele servo. aqui. Pra mim é uma honra te receber. Ari, que bom estar aqui, que bom, Obrigada. felicidade. Você gostou do acolhimento? Ai, muito bom, muito bom. Ela tá, o acolhimento dela, gente, vou falar pra vocês, tá? A gente que tá em campanha, o povo fala, não, quem tá em campanha fica magrinho, anda bastante, caminha, não tem hora pra dormir, não tem hora pra comer. Ela montou um banquete pra eu comer aqui. Já vou falar logo, hein, galera dos podcasts, se não tiver o tratamento que tem aqui no condado, eu não vou. Eu comi pra caramba. Eu não vou falar que aqui a gente estende um tapete vermelho, mas é verde, amarelo e sorriso. Aê, muito bom. Mas uma turma animada, uma galera boa. Já fiquei sabendo que a equipe toda não tem petista aqui. Que não, bom. Nem ex-petista, tudo militar aqui, filho de eu vi militar. pelo sorriso, o pessoal alegre, bacana, que legal. E eu acho bacana que a gente trabalha mesmo com o pessoal que gosta, que a nossa equipe tá aqui. Nós temos quase 12 pessoas aqui trabalhando diretamente hoje, num domingão, estamos aqui gravando. É verdade. E sabe o que eu mais percebo, e a hora que eu vou escolher as pessoas que trabalham comigo? Esse brilho no olhar de amar o que faz. É. E eu respeito muito as pessoas que também se comprometem em fazer acontecer com qualidade. Ai, não é só bom, quantidade. Ari. Você percebeu isso? Não, e legal também é saber o resultado que vai ter, né? O quanto isso vai nutrir na mente das pessoas. É uma limpeza, já que a grande mídia não faz o papel que os Sim. podcasts estão fazendo. Aqui eu deixo meu parabéns à galera que tem essa iniciativa de abrir um canal, de dar informação. Cara, você percebeu, Ari? Nunca tivemos tanta gente trazendo informação paralela e verdadeira. Sim. Né? Porque, ou seja, paga que a gente fala bem. É. Como o Mito falou, não tem dinheiro pra ninguém, não vai pagar pra falar bem, vocês vão falar porque estou fazendo bem, então fala. Então ficou pra Ariane, ficou pra o Alan dos Santos, sim, ficou pra o Kim Paim, ficou. Então é muito legal, é muito bom as pessoas que estão se antenando nos podcasts. Então... E você sabe que quando eu me formei, quando eu optei pelo jornalismo, eu tive dificuldade e até criei uma nova vertente ali, programas de TV e tudo mais, porque eu não me adaptava a essa cultura que tem dentro das redações, de seremos contra. Não adianta falar pra mim que é diferente disso, porque não é diferente disso. É isso. Seremos contra o governo. E até mesmo quando o PT estava governando, também era contra. E aí a gente não tem aquele contrabalanço, aquele contraponto. Eu falava, mas e as coisas boas? A gente nunca vai falar? Então, por isso, na época, eu optei pelo entretenimento. Fala mais igual lá na Global, né? Tem que ter o mais. Mas, olha, tá caindo o preço, mas não é uma boa ideia. Mas eu quero até começar o nosso bate-papo aqui. Você, como pastor, que a gente sabe que pastor tem autoridade no campo espiritual, né? O pastor, ele precisa ser consagrado. Eu sou crente raiz, né, gente? Passeou, irmã. Amém, irmão? Eu sou crente raiz, do reteté lá das assembleias. É mesmo? Lá do Oricantas? Não. Não parece, né? Cabelo cortado. Tô brincando. Jesus tem misericórdia. Então, a Ariane do Cocó. Do Cocózinho. Você sabe que a minha... Canta lá, barraia cheia. Você sabe que a minha misericórdia, raiz é essa, né? Não, a gente brinca saudavelmente. Você sabe que a minha raiz é essa. Eu nasci numa comunidadezinha. Eu posso falar favela que eu sou preto. Se branco falar dá ruim. Tem que falar comunidade. Eu preto falar favela. Eu nasci na favela. E na comunidade nossa, lá no nosso bairro, a primeira igrejinha que teve foi meu pai que construiu. Meu pai era um desbravador. Meu pai construiu a igrejinha lá, tô falando de 80 e alguma coisa. Eu lembro, eu sou de 77, então com 84, 85 eu lembro, porque eu cantei muito cedo, cantava muito cedo. Vamos ouvir o cantor mirim, eu subia na cadeira para cantar e tal. E a nossa casa era uma casinha de madeira.
A gente morava num barraquinho de madeira. Então, essa coisa, quando eu falo das irmãs do Cocó, me traz uma lembrança tão boa. Porque eu lembro das irmãs... Eu fui obreiro criança. Vou te explicar. O que era um diácono criança? Vai começar o culto. Vamos buscar as cadeiras para fazer o culto. A gente ia de barraco em barraco. Dona Zefa, presta cadeira. Então as crianças saíam carregando cadeira para colocar para o povo sentar para fazer o culto. Sim. Então, quer dizer... Esses cultos em casa, né, que tinha, que hoje fala célula. Meu ápice, assim, era quando a gente ia pra praça, pra fazer aqueles cultos ao ar livre, de bar de chuva, aqueles microfones dando choque no beiço da gente. Aqueles bebês dançando, xingando a gente, mandando os crentes tomar naquele lugar. Mas eu achava o máximo. Que época boa. Mas eu achava o máximo, porque era o evangelismo nativo, na raça, entregando aquele folhetim da palavra de Deus que ninguém lia aquilo ali. E o medo que a gente tinha dos profetas? Na juventude. Irmã! Vamos receber uma irmã que faz profecia. Eu falava, eu vou ficar perto da porta. Não era isso? Eu ficava assim... Eu vou ficar perto da porta, porque qualquer coisa eu saio correndo. Eu assim, olha, aquela moça de verde ali. Eu falava assim, Jesus, esse anjo é muito cagueta, eu vou ficar quieto. A gente nem sabia o que era pecado, tinha 14 anos. O anjo tá caguetando todo mundo. Você também tinha medo? Não, era isso. Tinha uns paquerinhas na igreja, a gente falava, será que Deus vai revelar? Então, os beijinhos que eu dei atrás da igreja. Meu Deus, que época, que a gente sonha em conseguir proporcionar. Mas isso como é que a gente proporciona isso para os nossos filhos, não é? Hoje, é engraçado, Ariane, que hoje, assim, com o tempo, depois que eu me tornei um produtor conhecido, o estúdio virou uma referência, gravo cantores de nome, assim, eu tenho uma estrutura para subir hoje nos palcos da Igreja do Futuro. Por exemplo, eu vou subir hoje num palco, tem lá som, luz, LED, palco... Então, não tem problema. Com a mesma estrutura que eu subo, por exemplo, eu estava na Marcha para Jesus, 3 milhões de pessoas na minha frente. Foi lindo. Eu saí da marcha, eu fui para a igreja à noite, que eu cheguei lá, tinha 40 pessoas. Então, você tem estrutura para contrabalancear e saber que você não precisa dos holofotes, você não precisa de luz, você não precisa de palco. Na boa, no Santo do Santo, ali no tabernáculo, a arca ficava num lugar escuro, não tinha luz. Ou seja, a presença maior não precisava de luz para brilhar. Então, quando você aprende com a estrutura que eu tive de vir de uma comunidade, de uma favelinha, de culto na praça, entregar folhetim, né? O culto das irmãzinhas do Cocó, da irmã que revelava que a gente corria dela por causa do anjo cagueta. Não é? E você vê tudo isso hoje, eu penso o seguinte, certa vez Jesus entrou em Jerusalém, quando ele entrou, ele pediu para entrar em cima de um jumento. Quando ele entra em cima de um jumento, foi muito louco. Porque o jumento, você imagina, o povo que jogava dádivas, presentes, né? A nossa Bíblia fala que a nossa versão diz que é só palmas e palmeiras. Mas no original fala que era dádivas. Então jogavam dádivas para receber Jesus. Só que sabe quem que pisava nas dádivas? Era o jumento. Jesus estava em cima do jumento. Então tem uma jumentaiada aí que precisa aprender. Que ele está com a fama é porque a glória é para quem está em cima. Os presentes não era para o jumento, era para Jesus, mas quem pisava era o jumento. Então o jumento pisa, aí meu canal tá bombando, aí meu nome tá legal, aí eu tenho likes, eu tenho views, eu tenho... Ô jumento, segura a onda porque a glória é por causa de quem está escanchado na sua cacunda. É assim que funciona. Você sabe que eu tô pensando algo aqui? Deus tá falando comigo, irmão? Deus tá me revelando um negócio aqui. É muito importante quando nós encontramos pessoas que têm este conhecimento, esse discernimento do campo espiritual, e a gente tem liberdade para falar com quem entende, né? A gente jogar pérolas aos porcos compromete a qualidade da mensagem. E eu tô lembrando aqui que você tá exatamente falando daquilo que eu sempre briguei, assim, até os meus 30 e poucos anos. Eu fui resistente ao que Deus tinha para mim no Brasil. Eu me lembro que eu chegava em Nova York, que eu morei lá, eu chorava na Times Square. Eu falava, Deus, eu quero morar aqui. Quantas vezes eu ia passear com os meus amigos, Miami, a gente ia lá fazer eventos também, inclusive que eu fiz eventos em Chicago, Nova York, Miami, como produtora de eventos. E eu chorava, eu falava, Deus, eu quero morar aqui. Esse processo que você passou, de crente raiz, que eu passei, é porque tem propósito. Se tem propósito, tem processo. Eu tá aqui hoje, pra mim, a resposta é de Deus. Porque quando eu chorava lá atrás, eu falava, por que não tá dando certo? Gente muito mais incompetente que eu, consegue fazer uma vida, conhece uma pessoa bacana, faz um casamento legal, sabe? Tem o famoso green card, que todo mundo, né, sonha. Eu não quero o Brasil. Eu fui resistente. E eu tô com 36 anos, morando no Brasil, e eu tenho certeza que eu sou uma areinha, sabe? Uma pedrinha. Mas é porque Deus me queria aqui. Hoje eu entendo. E Deus ia me colocar com pessoas que entendem da visão dele. Que bom. Porque
Não faria sentido nenhum hoje, eu olhando para isso aqui. É. Não faria sentido nenhum se eu estivesse fora do Brasil. Eu quero fazer parte deste movimento, dessa onda que Deus está levantando. Essa transição para o bem, né? É. Olha, Ari, quando eu falo sobre eu faço até essa analogia do jumentinho e de Jesus, é porque a gente sabe que tudo que acontece é um mérito, a sua capacidade, pô, legal, bacana. Mas tudo tem um propósito. Se você entende o propósito, você fala, cara, hoje eu estou aqui, se eu não tiver amanhã, eu já tive pior, eu já tive melhor. Você não sabe, vida são fases. Sim. Então a gente consegue entender o momento de você estar lá na pracinha tocando e estar num palco Sim. com milhões de pessoas. Tem gente que não tem estrutura para isso. Ah, perdi, acabou o mundo, vou me matar porque eu tinha, não tenho mais, eu era, não sou mais. Não, eu sei transição. Assim, eu valorizo momentos. Hoje eu estou no podcast com a Ariane. Eu já tive um momento de estar sozinho, de não ter oportunidade nenhuma, de espaço nenhum, Sim. e ter o que entregar e não saber para quem entregar. Como um dia eu sentei na mesa de um cara que me fez uma proposta muito decente para trabalhar com coisas que nunca quis nem eu dizer aqui, mas eram, enfim, falcatrua. Sim. Então, e como eu estava, num outro período da minha vida, sentado na mesa do presidente da República, dizendo, eu quero você deputado federal. Mas você imaginou? Então, você imaginou? Você entende que Não é muito louco? você está numa mesa preparada pelo diabo, literalmente, e você vê a ação de Deus. Também você está numa mesa. Sim. São fases. Você tem que ter equilíbrio para saber onde você entra, E o onde você perrengue sai. que a gente passa? Cara, eu entendi que a vida me deu esse termômetro, eu tenho essa maturidade de saber. Então, um dia desse, eu fui gravar meu histórico de vida. Aí eu fiz um storyboard da minha vida, começo, meio, fim, eu vendendo chocolate no trem. Aí eu cheguei, foi 2 semanas atrás, para a campanha, falou, seria bom você mostrar um pouco da sua vida. Aí eu cheguei no vagão do trem, eu já gritei, gente, não vou vender nada, não vou pregar para vocês, apesar de ser pastor, e também não vou pedir voto, apesar de estar entrando para a política, tá? Eu só vou gravar uma cena porque eu vendia chocolate nesse vagão, eu quero mostrar para minha equipe aqui como que era, como que eu fazia e tal. E saí que nem um louco no meio do vagão, vai barra, 2 passos, e leva barra, né, barra, e simulando a venda ali e tal. Cara, depois eu parei, quando eu cheguei em casa, comecei a chorar, eu falei, que louco isso. Eu também tenho muito disso. Porque um dia eu entrei ali, desesperado para vender, porque eu precisava comer no final do dia. E agora eu entrei com a maior naturalidade de sair. Eu tenho hoje uma equipe, eu tenho empresas, eu tenho pessoas, eu tenho... Falei, poxa, eu não precisava estar lá, nem que fosse para simulação. Mas eu tenho esse balanço de valorizar, de entender. Wesley, as coisas dão errado porque não é para acontecer. E as pessoas, elas não aceitam quando algo dá errado. É aquela frase bem clichêzinha, né? Deus não tá no meio da confusão. Se tá dando errado, para. Eu tinha os pregadores que falavam assim, Deus complica e descomplica e depois complica. Não, como é que é? Deus complica e descomplica e depois explica porque complicou. Isso. Caraca. É isso. O cara deu uma filosofada, né? Mas não é verdade? É verdade. E eu fico surpreso. Hoje eu estou vivendo uma surpresa de Deus com essa história da minha entrada na política, as amizades que eu tenho com pessoas do governo, com o próprio presidente da República. Isso não tem muito a ver com o que eu vivi lá atrás. Eu vou gravar com o presidente ainda, profetizo, irmão, na minha vida essa benção. Vai. Ele é muito natural, ele é muito de boa. Eu já o conheço, mas eu não trouxe ele aqui ainda, mas eu sonho com esse momento. Ele é simples de tudo. Às vezes que a gente se encontra... ele esquece que ele é o presidente. Que a gente brinca. Ele fala, pô, você quebra a nossa narrativa, pô. Você não pode ficar perto de mim. Eu falei, por quê? Por quê? Onde é que eu vou sustentar a narrativa que eu sou racista? Você fica perto de mim, eu quero te abraçar. A gente fica de boa, a gente dá risada. Você não pode ficar perto de mim, negão. Ele é o máximo. Você acaba com a narrativa, pô. Ele é o máximo. Eu vou contar uma coisa. Eu postei um dia desse, que eu cheguei no evento, aí ele chegou e falou um negócio no meu ouvido. Eu postei e coloquei uma musiquinha, claro. Ninguém sabia o que ele tinha falado no meu ouvido. Pra quê? Virou uma enquete. O que ele falou? O que ele falou? Gente, eu vou revelar hoje aqui o que ele falou, tá? Porque o povo ficou doente. Você imagina, eu postei ele falando um negócio comigo no ouvido. Eu quero saber essa fofoca. Eu quero saber. O que ele falou? Ele falou assim... Tô com fome. Porque ele vive comendo, né? Momento de descontração, é melhor não ouvir as coisas que ele fala. Ele falou assim pra mim, negão, eu vou pegar você pra trair o Hélio Negão. Ele falou?
Ele falou isso? Eu vou pegar você pra trair o Negão. Eu falei, sai fora, porra. Eu gosto dessa... Eu não me sinto ofendida, sabia? Com as coisas que o Bolsonaro fala. Não, para. E eu sou mulher. Chega, mimimi, pelo E é amor uma de encheção Deus. de saco, não é? Ah, não aguento isso. Tem gente que fala, mas Ari, você não acha... Não acho. Mas ele falou, não me ofende. Não me sinto ofendida. Eu acho que essa narrativa de que ele não tem uma boa absorção, que ele não caminha, não transita bem entre as mulheres, é uma outra mentira. Mentira. Porque mulher empresária, conservadora e mãe no Brasil, não defender o presidente Bolsonaro é incoerência. É hipocrisia. É hipocrisia. Ainda mais mulher que precisa trabalhar, que é empresária. E por isso que eu falo que... assim, todas as vezes que eu venho gravar, sabe, Wesley, eu vejo que é por Deus que eu tô aqui. E eu me sinto honrada em ter você e tantas outras pessoas que vieram. Obrigado. E eu falo, Deus, quando eu chorava, eu pensava, por que tá dando tudo errado, meu Deus? Eu quero aqui. Deus falava, não. Tem um clichêzinho que fala assim. Eu vou te colocar no meio. No fim, tudo dá certo. É. Se não deu certo, é porque não chegou no fim ainda. É. Você tá no meio da história. E o meio da história é complicado, Ari. Não é todo mundo que aguenta o meio da história. A história... Eu faço essa pergunta pra todo mundo que senta aqui. A pior fase, o pior momento é quando você está no centro da história. No meio da história, você tinha um cara jogado numa cova cheia de leões. O nome dele era Daniel, mas não era o fim da história. Né? Você imagina o fim da história de um Davi. Mas tem um gigante na minha frente. Tá, mas era o meio da história. Se não fosse aquele gigante, ele seria o famoso quem? Aí você fala, Moisés, pô, mas eu tenho um mar na minha frente para abrir. Tá, mas era o meio da história. Como é que ele terminou a história dele? Quer dizer, se não fosse aquele problema, aquele mar, ele seria o famoso Mas quem? Deus não escolhe as pessoas improváveis. Entende? Aí quando você olha, pô, mas seria... que você menos espera. Aí você vê um José, do Egito. Aí você fala, pô, mas eu tô sendo aqui vendido como escravo, eu tô preso, eu tô num calabouço. Era o meio da história. Como é que foi o fim da história dele? Sentado numa cadeira de governador. Tem gente chorando, achando que é o fim, mas é o meio. Aguenta firme que vai chegar ao fim. Aquela clichêzinha, ela é real, né? Que no fim tudo dá certo. Se não deu certo, é porque ainda não é o fim. Aguenta firme. Você sabe que eu gosto muito de uma frase que você diz que crente, cristão, comunista, ou não conhece o cristianismo ou não conhece o comunismo. Exatamente. Essa virada de chave sua de pastor para carreira política, quando é que aconteceu? Aconteceu quando eu descobri que a política ela é 100% dirigida por Deus. O sentido da palavra política, quando você dá um Google, você vai descobrir que política é a arte de organizar. Pô, você fala, cara, Deus é organizado. Aí você vê a primeira ordem de Deus para Adão é de governo. Governai sobre as plantas, animais do campo, animais do mar, enfim. Quando você fala, pô, ele deu o comando ao homem, o homem deu esse comando à serpente. Então, o homem ele tem essa coisa de transferir problemas e transferir responsabilidades, né? Aí você vê que a primeira história política é Jétro, sogro de Moisés. Fala, Moisés, cara, você não vai levar nunca esse povo para a Terra Prometida, porque você está gastando tempo aqui. O que você faz? Junta aqui, ó, chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50, hierarquia, ou seja, pessoas para resolver problemas. Então, quando ele separa hierarquia, o que eu estou vendo? Organização. O que é organização? Política, porque por isso que existe a política do lar, política da empresa. Nossa política aqui na empresa... É lógico, quando você tem um majoritário, quando você tem um gerente, subgerente, encarregado, subencarregado, essa hierarquia é o que configura uma organização política. Então, quando você tem governo federal, quando você tem os governos municipais, com a vereança, os deputados que respondem federal ou estadual, você vê que é uma organização. Onde que nós erramos? Cara, no pietismo, na época do nazismo, existia depois a galera pesquisa em casa, pietismo, não é petismo, é pietismo. Pietismo é aquela separação de a gente que é do clero da igreja, nós vamos cuidar da alma das pessoas, ou seja, os padres resolveram isso. Então, o problema social e político vocês resolvem, deixou os políticos resolverem política. Por quê? Porque a política tinha uma junção muito grande com religião. Hospitais eram da igreja, asilos eram da igreja, tudo da casa assistencial era da igreja. E o que aconteceu? A igreja saiu e disse, não, vamos cuidar do que é espiritual e vocês cuidam de política. Então, enquanto estava havendo culto nos domingos, Hitler estava enchendo o vagão de judeu. Porque a igreja se ausentou. Então, essa irresponsabilidade de você não entender o que é um governo, quando você olha, tá, vamos falar sobre política, então, e tentar separar do espiritual? Vamos falar política. O que era a política que a gente costumava ouvir? Vamos falar, dava até um saco você ouvir o político falando, né? Eu vou investir na segurança, tá, segurança. Na educação, tá, educação, era clichê.
né? No transporte, tá? Transporte. Na saúde. Hoje o que você escuta? Banheiro neutro, linguagem neutra, profissionalização da prostituição, liberação das drogas, liberação do aborto. Que desgraça, acabou a política, agora é o bem contra o mal. Então eu, como cristão, entendi. O cristão se ausentou, o diabo sentou na cadeira. Porque o que se mostra pra gente hoje como pautas políticas são 100% destrutivas à família, ao adolescente, ao jovem, destrutivo ao cristianismo. O cara perguntou, mas antes você falava muito de música, porque você é produtor musical, agora só fala de política, só fala de Bolsonaro. Eu falei, alguém entre nós dois tem que ser macho. Então eu falo de política para você conseguir falar de Jesus amanhã, tá ok? Pronto, simples assim. Aí as pessoas perguntam, mas você não vai se corromper? Eu pergunto, Sadraque, Mesaque e Abednego se corrompeu na Babilônia? Daniel se corrompeu? José se corrompeu no Egito? Não. Então, por que eu tenho que me corromper? Ah, mas você está entrando num lugar muito sujo. Todo lugar é sujo para quem quer se sujar. Se ele quer se sujar dentro da igreja, ele vai se sujar. Vai terminar o culto, vai fechar a porta, ele vai fazer as merdas dentro da igreja, pronto. Ficou um local pecaminoso, porque ele é um cara pecaminoso. Quando eu olho um presidente que tem 30 anos de vida pública e até hoje a Rede Globo está tentando achar sei lá, 2002, 2004, 2005, alguma coisa, traga para mim alguma merda que o Jair Bolsonaro tenha feito. Não encontraram até hoje. Então, eu posso acreditar que você pode estar em lugar sujo, você sendo limpo. E falando exatamente sobre o presidente Jair Bolsonaro, que hoje a gente sabe que é, né, o nosso querido presidente da República, que em nome de Jesus vai ser reeleito, falando dessa coragem que ele tem. Com certeza. Ele conseguiu promover um discurso na ONU, um discurso de coragem, né? E aí ele falou sobre a cristofobia. E nós temos visto essa perseguição religiosa, principalmente aqui na América Latina, na América do Sul. Sim. Então, quando você vê o seu presidente, né, o poder executivo orando, né, valorizando este momento com Deus, nação para jejuar, colocando a esposa dele como a mulher que edifica o lar, como é que você vai optar? Como é que a gente vai optar novamente pelo Barrabás do século XXI? Mas de novo! Mas de novo! Ninguém aprendeu com a história? Pois é. Quando o Lula foi solto, perguntaram assim para mim, mas você viu? Soltaram um ladrão para concorrer à eleição. Eu falei, cara, só mudou a época, a burrice é a mesma. Também na época de Jesus soltaram um ladrão para crucificar um inocente. Só mudou a época, a burrice é a mesma. Meu Deus! Não parece que os capirotos juntam tudo numa metade de um povo e aí vira essa bipolarização? Posso falar uma coisa? O povo não entende. Quando você fala, vamos dizer, sensíveis e menos entendidos, eles vão dizer o seguinte, aqueles que não têm muito o raciocínio lógico da coisa. Tem gente que pertence a religiões que eu respeito as religiões. Eu não sou obrigado a respeitar as entidades. Quando você descobre as origens e pelas quais elas atuam na vida das pessoas. Exemplo, teve um ritual na Bahia onde ele recebe um Zé Pilintra das almas de presente. Tá, mas você vai falar de você, eu vou respeitar. Aí a religião, o Estado é laico. Mas quando você tem uma entidade que ela pede para uma manifestação, tem que haver cachaça. Se não tiver cachaça, não manifesta. Pergunta para qualquer ogã de terreiro que ele vai dizer, não adianta o ogã bater o ponto, tá? Quem tá entendendo a minha linguagem, que eu não sou leigo, tá? Então ele bate o ponto, então desce a entidade só desce se tiver a cachaça, é a oferenda dele do lado. Esse cara foi o que foi ofertado para ele, dizendo, é o seu grande protetor, é o Zé Pilintra. Então, tudo bem, que eu de Zé Pilintra para um Zé Pilantra, né? Mas tudo bem. Então... Teve uma evolução ali no Pokémon. Aí você vê que, uma entidade que vai fazer o cara se entregar ao alcoolismo, ter alcoolizado, porque a gente que é de igreja, a gente entende um pouco de trabalho espiritual. Quase que todo o trabalho espiritual, quando você vê colocar a mão e haver manifestação de demônios, que é possessão, quando se pergunta o nome para o embriagado, não tem jeito. Não adianta você botar a mão no embriagado e dizer, é pombagira. Não, vai dizer, é o Zé Pilintra. Manifesta, ou seja, destrutivo à família, destrutivo à saúde, e o cara, não consigo fazer um discurso sem tomar minha garrafinha com a minha aguinha do Zé Pilintra. Isso é a fala do Zé Pilantra, né? Tem que separar muito bem os dois. Você sabe que querem fazer um feriado, né? Do Zé Pilintra. Isso, tá sabendo? Querem, mas existem vários projetos protocolados para esse tipo de entidade. Então, assim, o único presidente que não tomou bafo de cachimbo, não tomou chuva de pipoca, não tomou passe, se chama Jair Messias Bolsonaro. Ao invés de tudo isso, ele disse, eu quero homens de Deus ao redor
dó de mim, eu quero me blindar do povo de Deus. Eu fui convidado pela primeira-dama, tem um vídeo no meu canal, eu tocando no Palácio do Planalto, e o Estado é laico, tá? O Estado é laico, mas podia ter as baianas fazendo seus trabalhos, ainda que fossem culturais. Mas um pastor não pode, porque o Estado é laico. Então, eu fiquei maravilhado de entender esse novo momento espiritual, onde eu fui convidado, estou ali tocando, cantando, quando eu olho para trás, tá todos os ministros, tá a primeira-dama, tá o meu presidente. Eu falei, uau, o Brasil está mudando. Eu estou aqui adorando a Deus, louvando a Deus, está ali o Mário Frias chorando, está ali o Onyx Lorenzoni chorando, está ali a Damares chorando. A sessão que era de acessibilidade a deficientes, que era um projeto da pasta da Damares, virou um culto, e eu que estava ministrando. Aí o Espírito Santo me deu aquele estalo, ou seja, você não está na política, você está num projeto. É uma transição de limpeza no Brasil. E eu fico, assim, maravilhada quando a gente consegue, sim, colocar Deus no meio das pessoas. Sim. Porque não é no meio da política. A política é feita por homens, por mulheres. Não tem como a gente não se emocionar, porque na Bíblia diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos, ali eu estarei. Tem lugar melhor do que a gente estabelecer o trono de Deus do que na política? Agora, deixa eu te perguntar, como é que você coloca Deus numa manifestação na Paulista com o pneu queimando, teta de fora, o sovaco cabeludo, o cabelo fedendo maconha? Como é que você coloca Deus onde está tendo cenas de vilipêndio, uma militância LGBTQI+, não vou falar do gay. Existem quantos gays com o Bolsonaro, quantos gays de direita, quantos gays com cérebro... Aliás, eu até tenho que dar notoriedade a Clodovil Hernandes, que era um gay excepcional, né? Super ser humano. Ele falava, vocês têm que respeitar, vocês trans, vocês vieram de hétero. Você gay, você veio de hétero. Falava da mãezinha dele. Você lésbica, você veio de hétero. Eu achava o máximo ele falar. Então, quando você vê esse ativismo, sabe, de cabeça para baixo, com a bunda para cima e outro enfiando um crucifixo no ânus do cara... Você me explica, como é que você vê Deus no relacionamento desse, numa sociedade dessa? E essa sociedade que grita genocida, que grita machista, que grita racista, que grita negacionista, é essa geração. Então, é para essa geração que tem que haver um governo... Vamos começar pelo movimento? Olha o rótulo do movimento deles. Marcha das vadias, marcha da maconha, marcha da... Cara... E eu consigo ver pessoas dizendo que ainda votam em Lula. Eu não consigo entender isso. Então, eu acordei, Ari, para a realidade de que não estamos vivendo mais essa coisa de direita e esquerda. Direita e esquerda, vamos lá. Kim Kataguiri era direita? Sim. Arthur Duval é direita? Sim. Dória é direita? Sim. Joyce é direita? Sim. Ela estava com a camiseta vermelha. Então eu não sou mais direita. Pois é. Por quê? Não foi a direita que tomou a facada, não é a direita que enfrentou o sistema. A luta é pela bravura de um homem chamado Jair Messias Bolsonaro. Isso aqui era o Olavo de Carvalho que falava. Sim. Não basta... Olavo, que jeitinho dele. Olha, vocês têm que entender que não se trata mais de direita e esquerda, não é uma briga de militância. Tem que ser bolsonarista. Como eu tenho saudade do Olavo de Carvalho. Ele falava isso, não existe direita sem Bolsonaro. Exatamente. Ele falava então, isso. Olha o modelo de direita que a gente tem. Dória, Kim Kataguiri, Frota, Arthur Duval. Esse bando de lixo está dizendo que é direita. Então, pera lá, vamos defender a direita de forma consciente. São oportunistas, não direita. A direita consciente se chama bolsonarismo. É isso. Esse é o movimento que a gente tem que defender. E o que mais a gente viu, sim, nas últimas eleições, pessoas surfando na onda do bolsonarismo, enganando os eleitores. Sim. E agora, em 2022, vamos acordar, né? A gente já sabe quem são as peças marcadas, porque a gente já lembra, então, né? Naquele momento bíblico em que as portas eram marcadas. Então, mais uma vez, Deus nos dá a oportunidade de peças marcadas para que a gente não erre novamente, Wesley. Eu vou te falar uma coisa. Eu tenho um privilégio, é uma bênção de Deus tão grande. Porque você vê que os oportunistas, eles foram lá fazer arminha, foram lá fazer fotinha, foram lá lançar a camisa Bolsodória. Cada um teve a sua surfada. Eu estava quietinho no meu canto, fazendo meus vídeos de análise de opinião. Viralizaram todos os vídeos. Quando eu vi quem estava viralizando os vídeos, comentando, espalhando. Era a Bia, era a Damares, era o próprio presidente, era o Eduardo, era o Flávio, era a turma do governo. Cara, era só opinião e análise. Eu não sou vlogueiro, mas eu dou meus pitacos lá como qualquer brasileiro. Mas houve uma benção de espalhar. Ok, quando eu recebo a visita do presidente,
Foi um negócio muito louco. Eu estava no gabinete do Onyx Lorenzoni. E ele disse, não, vamos lá, que aí você toca já no Palácio e tal. Aí toquei, cantei, abracei, tirei foto com o povo. O presidente veio em mim e disse assim, se os bons se omitirem, os maus prevalecem. Isso aqui é um convite para você vir a deputado federal. Falei, cara, uma coisa é você pedir um apoio, pedir uma foto. Outra coisa é você pedir uma oportunidade política quando você tem um projeto político que eu não tinha. E outra coisa é você ser convidado. Então, tem uns aventureiros de plantão, de direito, de dar palpite, que não conhecem a história da Ariane, não conhecem a história do Wesley, que dá um espetáculo, mais um para dar uma sofada. Ele não sabe que... Não sabe o processo que a gente passou, querido, Deus permitiu. Para dar uma surfada, você tem que ter uma prancha. E vai lá e surfa. Eu não sou a prancha, eu sou a onda. Gostei dessa. Eu fui convidado, dá licença. Eu estava quietinho lá com a minha onda. Deus deu a visão. Deus deu a visão. Não foi para qualquer um, foi para o presidente da República. E eu sou o único cara, Ari, que tem esse convite, porque tem foto de apoio. Ele falando, olha... Eu vi o vídeo. Lá no Amapá, apoia aqui fulano de tal. Olha, lá no Maranhão, fulano de tal. Mas assim, eu quero você, só tem um cara no Brasil que tem esse vídeo. Se chama Wesley Roça. Receba! Receba! Não sei o que isso reflete nas urnas, mas eu estou fazendo meu trabalho como sempre fiz. Mas como não reflete? A gente sabe da importância do alinhamento que nós precisamos ter entre os três poderes. Sim. A gente está praticamente seguindo para uma nova constituinte, porque a gente sabe que as constituintes, tivemos 6 ou 7, elas foram reformuladas a partir de uma ruptura, Exato. A partir de uma crise entre os três poderes. Exato. Então, a gente sabe que nós estamos caminhando para uma nova constituinte, que eu acho muito importante. A nossa, de fato, ela foi criada, né, para... Ixi, deu um chiado aqui. Não, tá a gente sabe que a gente sabe que a nossa constituinte ela foi criada, né, para o parlamentarismo e hoje nós estamos em um sistema que não é presidencialista. Como que a gente não vai pensar que nós precisamos urgentemente, para ontem, de um Congresso alinhado com o presidente Jair Bolsonaro? Nós sabemos quem é a pessoa que deve continuar governando neste país. E digo mais, Wesley, não faz sentido algum, como nós dizemos aqui, cristão comunista ou não conhece o cristianismo ou não conhece o comunismo, porque as políticas públicas, as bandeiras da esquerda são contra a família, contra a religião, contra as nossas liberdades individuais. Como é que um cristão... Você que tem caráter de Cristo, como é que você defende algo que é contra a sua empresa, contra a sua família, contra a sua vida? Ele tem que achar uma referência bíblica. Não faz sentido nenhum para mim. Ele tem que achar uma referência bíblica, Ari, para provar pra gente como que seria essa junção de Jesus com matança de pessoas, que é aborto. O aborto. Como? Pronto. Ele tem que achar como você prega a libertação, a gente prega uma libertação, uma restauração de vida, e o cara fala que tem que liberar a droga. Uhum. Eu queria entender essa junção bíblica com essa bandeira de esquerda. Eu queria entender com uma filha. Eu tenho uma filha, tá aqui minha filha, é uma, sei lá, é jovem, adolescente, pô, que bacana. Qual a profissão dela? Ela é prostituta de carteira assinada, que é a profissionalização da prostituição. Eu quero entender a mente desse cristão, como é que funciona essa mente, esse cristianismo dele. Ou ele não entendeu o que é Cristo, o que é a mente de Cristo, e o que é essa porcaria desse partido das trevas e essa ligação demoníaca que ele defende como centro social. Uma coisa que eu acho muito importante nesse momento é essa sensibilidade da gente entender esses dois universos, né, de bem contra o mal. E aí eu estava em casa, assim, pensando, esse Brasil que a gente orou tanto. Puxa, como seria bom se tivesse um presidente, um presidente que aclamasse a Deus, sei lá, impondo, de repente, um jejum nacional. Só Josafá fez isso. Na época bíblica, você via Josafá, colocou o povo à frente e pediu o povo que jejuasse. De Josafá para cá, eu desconheço no mundo quem tenha colocado a nação para jejuar. O Brasil, por 2 vezes, teve uma convocação de Jair Messias Bolsonaro. Então, mas ele não é um cristão religioso da igreja evangélica anjinhosdejesus.com.br, meu irmão. Uma coisa que eu falo para as pessoas, você não precisa ser cristão para você ser ético e moral, embora ele é um cristão católico. Ele é um cristão católico. E a sua esposa, a nossa primeira-dama, muito crente. Protestante. Não, assim da gema. Do reteté.
Do reteté. Ela é do reteté. Aí eu falo, você precisa ser crente para você olhar para sua filha e falar assim, não, essa desgraça dessa música da Anitta você não vai rebolar. Você precisa ser crente, cristão ou católico para você ser ético e moral? Não. Eu sou ateu, ok, você é ateu, sou ateu, mas eu tenho princípios na minha casa. Esse tipo de dancinha de TikTok, minhas filhinhas não fazem. É imoral. Como é que você vai colocar dentro de casa? Ele não precisa ser cristão para saber que é imoral. Pois você é. entende? Então, eu acho que essa visão, essa escama, está caindo dos olhos das pessoas. Não tem a ver com religião. O conceito do Brasil ele é muito mais moral. Uhum. A corrupção era imoralidade. O que eu estava vendo uma funkeira dizendo no discurso dela, é até uma piada, é um meme, eu vi no celular e comecei a rir. Ela dizendo assim, eu vou lutar pelas mulheres, vamos defender as mulheres desse machismo estrutural e não sei o quê. Aí soltaram um trecho da música dela. Me joga na parede, me bate, me dá soco na cara, soca com vontade, não sei o quê. Falei, porra, o discurso não bate com o que ela canta, cara. Que moça bipolar. Mas ela tá lutando pelas mulheres. Sim. Né? Aí eu te falo, as narrativas deles, né? O Jair Messias Bolsonaro é um homofóbico que nunca... Me mostra um projeto dele que seja contra os gays. Nesses 4 anos de governo, Jair fez isso contra os gays e lésbicas, e, enfim, me mostra. Tem algum projeto? O gay vai engasgar, que ele fala, não tem. Mas você chama ele de homofóbico. Chamam ele de machista. Olha o trabalho que a Michelle faz. Olha o trabalho que a Bia faz. Olha o trabalho que a Zambelli faz. Olha o trabalho que a Damares faz. Então, e mais de 70 projetos em prol da mulher. Sim. O governo que mais trabalhou pensando na mulher, mas é machista. Né? Você vê que ele é o genocida. Pô, quem grita genocida, mata bebê no ventre. Que é a liberação do aborto. E chama ele de genocida, culpando como se fosse ele que tivesse sido na China feito essa praga que matou gente no mundo inteiro. Olha como é tendenciosa. Incoerente. É tendenciosa. O negacionista. Pô, negacionista porque a Anvisa não respondia se tinha um efeito colateral ou não na vacina. Então, enquanto a Anvisa não respondia e laboratórios não tinham vacina ainda, porque nós somos a segunda nação a ter a vacina, a primeira foi no Reino Unido, a segunda foi a nossa. Né? Mas levantaram nesse período enquanto estava morrendo. Mas está morrendo gente, é uma semana para a Anvisa responder. Não importa. Está morrendo gente, é no mundo, não é no Brasil. Mas tem que achar um culpado. Só falta dizer que foi ele que inventou o vírus. Né? E chamam ele de negacionista. É o negacionista que investiu bilhões em vacina e a vacina de quem fala que ele é negacionista, que está no braço dessa pessoa, que tomou 3, 4 doses, quem deu foi o governo federal. Então, quer dizer, o negacionista que salvou a sua vida. Eu gosto muito da... Não, e sem falar que ele é o racista, né? O racista que me convidou para ser um deputado federal, que tem um irmão carne e unha, que é o Hélio Negão. Eu queria entender essas falácias deles. Eu queria entender, não cola. Porque eles trabalham com as minorias, né? Que eles estabeleceram, as pessoas... Criou rótulos, mulher, negro, pobre. E aí, vocês precisam de representatividade. Não, meu amor, eu preciso de leis que funcionem independente da minha cor. Eu quero trabalhar com legitimidade, nada ilícito. Eu quero receber pelo meu trabalho. Eu acredito na iniciativa privada. Eu não quero que ninguém invada a minha casa, porque minha casa é minha casa, é meu santuário. Entendeu? E o que for contra isso, eu não vou dar o meu voto. Porque o meu voto é a minha confiança. E que você tem um pote de arma. Se invadir também, você vai usar a tua arma. Pronto, acabou. E se invadir, nós temos uma 12 aqui debaixo da mesa. Ninguém anda mais com 38, eu evoluí. Agora, eu vou te falar uma coisa sobre a minoria, que é um dado que eu não tinha. Fui de curioso ver, porque um amigo comentou. Falei, cara, eu não tinha reparado isso, não. Eu dei um Google em alguns países africanos. Então, você coloca lá, vai Congo, vai aparecer lá 70% muçulmanos. O quê? 18% cristãos. O que sobrou para os batedores de atabaque, para a cultura afro, local? 8%, 7%, 6%. Tá, então vamos lá. Angola, 68% cristão, 15% muçulmano. O que sobrou para os batedores? 6%, 5%. Minoria. Minoria dentro do seu próprio território africano. E aqui você tem que engolir a cultura afro, você tem que engolir que o negro não tem, não pode, não consegue. E todos os projetos de acessibilidade, de apoio ao negro. Perguntaram para mim, você tem algum projeto para os negros? Eu falei, não. Eu falei, por quê? Porque eu sou daltônico.
Eu conheço o branco pobre, conheço o branco que quer cota porque não tem dinheiro, mas não tem cota para ele, porque as cotas é só para o negro. Então ele não pode cursar na universidade, não pode fazer uma faculdade. Por quê? Ela é pobre, é branquinha do zóio azul. Se você for lá pro interiorzão, eu tô falando torrão mesmo, tô falando do sertão do Nordeste, você vai encontrar famílias em casebre com a panela vazia, tudo branquinho do zóio azul. Pobre do mesmo jeito. Entende? Então eu não vou deixar que eles façam da minha pele uma bandeira ideológica. Eu não sou um petzinho na coleira da esquerda porque eu sou preto. Entende? Aí perguntaram para mim um dia, mas você fala muito mal quando você se porta a Marielle. Eu falei, ela nunca falou bem de mim, ué. Então, assim, isso é um desrespeito. Não. Vamos separar as coisas na sua caixinha. Foi assassinada. Que haja justiça contra o assassino. E que esse cara morra na cadeia. Ponto. Fechou essa caixinha? Fechou. A bandeira ideológica, ela defendia maconha, não defendo. Ela defendia aborto, não defendo. Por que eu tenho que defender ela? Eu não subo no caixão de Marielle. Se é para ter uma referência para você dizer que você é negro e ter uma bandeira negra para você se espelhar, eu vou me espelhar no Luiz Gama. Até os 10 anos ele foi escravo, foi alfabetizado, só foi alfabetizado aos 17 anos. E se tornou escritor, advogado. Ele que escreveu a Lei Áurea, que culminou na mão de Princesa Isabel. Como que na época da escravidão todos os pretos estavam amarrados no tronco e esse cara era advogado? Me explica isso. Como? Como que o branco senta numa cadeira para mostrar sua intelectualidade e ele fala, eu sou intelectual porque eu estou na Academia de Letras, e a Academia de Letras foi fundada por um negro, que era Machado de Assis. Me explica isso. Então, existem negros para se espelharem, mas como não consegue mais, Ariane, amarrar as mãos, os pés num tronco, então a esquerda amarra o cérebro e tem aquele que se permite ser escravo. Por quê? A geração e a herança do negro é essa, de aceitar a escravidão. É uma coisa que já vem, isso já é pré-histórico. Aí eu vou ter que voltar lá no Egito. No Egito, os pretos escravizaram os brancos primeiro. Foram 430 anos escravizados fazendo pirâmide para faraó. Ah, por que você sabe que é negro? Não necessariamente negro, mas a região é de pele escura e Egito fica na África. Então, vamos começar geograficamente colocando os pingos nos is. Né? Então, escravizou o povo hebreu. Ok. Depois desse período de 430 anos, eles saíram, atravessaram o mar, a gente sabe, o Mar Vermelho para a Terra Prometida. Eles só lembram do dia da travessia, que a travessia se chama passagem. Passagem é Pessah, Páscoa. Não tem o dia da consciência de fazer pirâmide. Não tem o dia da consciência do Holocausto de Hitler. Não tem. O único lugar que enfatiza sofrimento e dor no mundo que quer ser lembrado é o Brasil, que tem o dia da libertação e tem o dia da dor. Eles pegam o dia da dor, que é a consciência negra. Por que não fala do dia da libertação? Porque vai ter que falar de Princesa Isabel, que é uma branca de olho azul. Eu prefiro falar de Zumbi de Palmares, que vai me remeter a sofrimento, espancamento, e vai vender isso para gerações e gerações. Você não você não consegue, você precisa de cota, você é preto, entende? Então tá tudo errado. Sim. A libertação tem que começar na mente. Por isso que eu falo, mas você vive numa geração de racistas. Não vivo em geração de racistas. Meu país não é um país racista. Existem idiotas racistas. Branco, idiota racista, e negro, idiota racista. Aliás, tem mais racista negro do que branco. Porque o movimento Vidas Negras Importam fala de um branco para eles. Se você chegar perto do movimento, eles têm um movimento dos pretos que casam com preto, que não aceita que o preto casa com a branca, então o jogador de futebol tá tudo lascado. Nunca vi gostar de uma loirinha. Você entendeu? Não. Então, eu queria saber como que eu levanto a bandeira que vidas negras importam, querendo combater um racismo, sendo que é uma bandeira racista. E o tanto de escândalo que teve no meio desse movimento lá nos Estados Unidos, que aqui a gente nem sabe. Eu estava em inúmeros acontecimentos controversos. Eu estava em Massachusetts, lá tem uma cidade chamada Malden, perto de bem na grande Boston, e estava tendo uma invasão em uma loja, acho que, se eu não me engano, da Nike, e um saqueamento. Eles entraram, estão saqueando e tal, o movimento Black Lives Matter. Pô, tô vendo lá o saqueamento rolando solto, e depois eu fui ver o depoimento dos donos falando, né? O que eles falaram? Era um japonês que era dono e a mulher dele era uma negra carioca. Ah, mentira! A negra carioca? Um japonês casado com uma negra. E o Black Lives Matter entrou lá para invadir porque eram os direitos do branco. Que branco? Não tinha nenhum branco na cena, tinha uma amarela e uma preta. Gente! Você entende? Então eu não faço parte dessa vagabundagem. Vamos queimar o Borba Gato porque ele tinha escravo. Era de uma cultura da época que fica na história, que fica no museu.
Ah, mas tem que ser reparada a história. Se é para reparar a história, então vamos lá na cidade de União dos Palmares, que fica em Alagoas, já tive na cidade, lá tem uma estátua do Zumbi dos Palmares. Queima a estátua do Zumbi também, que ele era preto, mas também tinha escravos. Tinha escravos. E aí? Negros, sim. Eu não achei um preto para queimar a estátua dele. Bom, vamos mudar de assunto. Não vamos mudar de assunto, não. Bom, você já disse declaradamente que você não acredita, então, que o Brasil é racista, que nós não vivemos, então... É simples. Existe academia de branco e academia de preto? No Brasil? Academia de treinar? Essa academia só entra preto, nessa só entra branco. Existe? Ah, não existe? Vamos lá, existe uma farmácia, aqui só tem de preto, ali só tem de branco. Existe? Feira livre, feira. Vou comer um pastel com caldo de cana? Não, aqui só come... Não. Então não existe estrutura racista. Você entende? Estrutura é isso. É você ter... mas você vê que nos cargos maiores, nos empregos de uma renda maior, você não tem negros. Pô, vamos falar de renda? Vamos. Quanto que gera de receita o funk? Bilhões. Bilhões. Né? Multibilionário. Você tem as plataformas digitais pagando seus royalties. São bilhões. Pergunta pra Anitta quanto é que ela ganha. Pergunta pra qualquer funkeiro. Bilhões. 90% são negros. O mercado do futebol é trilhardário. Pergunta pro Neymar quanto é que ele ganha. Pergunta pra negaiada do futebol, que 80% são negros. Jogam na Europa, tem uma vida, carrões, tal. Tem dinheiro. Pergunta pra galera do samba. Pergunta pra carnavalesco. É tudo negro. Então existe dinheiro pro negro. Ah, mas assim, você não tem um doutor, você não tem um desembargador, você não tem... Ah! Então para de cantar funk, para de jogar bola e vai estudar, vagabundo. Resolveu o problema? Acabou. Simples. Eu sou famoso do futebol porque eu jogo bola. Sou famoso da música porque eu toco. Sou famoso do funk porque eu canto funk. E você é o famoso juiz por quê? Ah, não estudei. Ah, então tá explicado. Ah, tá. Então tá bom. Conta pra mim como é que foi o episódio em Franca, que você tava com a bandeira do Brasil. E aí falaram, só podia ser preto bolsonarista. Pronto. Oh, meu Deus. Aquele cara, ele vai preso. Daqui 2, 3 meses ele vai preso. Você agiu mesmo? Judicializou? Ele foi protegido, tá? Ele foi protegido, porque como é inafiançável e foi flagrante, ele tinha que sair preso de lá. Então, me desculpe o delegado que atendeu o caso e me desculpe quem ligou do Ministério Público mandando um advogado para ele, que mandaram um advogado negro para ele para dizer, não, como que ele é racista se o advogado é preto? O cara chegou... Fizeram isso? Não, o advogado veio conversar comigo na porta da delegacia. Ele chegou na delegacia e falou, tudo bom? O que aconteceu? Me conta o que aconteceu. Eu expliquei para ele, olha, eu estou gravando o Institucional da cidade de Franca, o pessoal fez um bom trabalho comigo, trouxe meu pastor aqui ontem, minha equipe política está aqui, eu vim agradecer a cidade, coloquei a bandeira, olhei para a cidade, meu câmera virou para a cidade, atrás está o Ministério Público, ninguém está filmando lá, estou filmando a cidade de Franca que está aqui atrás de mim. E eu comecei a agradecer pelo evento, pelas pessoas e tal. Ele grita na calçada, estava minha esposa, estava meu filho e 2 assessores meus. E mais umas 3 pessoas do Ministério Público na porta. Ele vai e grita assim, o que aquele negro está fazendo com a bandeira no pescoço? Ariane, me chamar de negro, ele teria se safado. Ah, mas te xingando. Xingando ou elogiando, eu sou negro. Eu não sou a Branca de Neve. Tá vendo? Eu não gosto desse negro. Legal, sou negro. Olha que negro bacana. Legal, eu sou negro, não importa. Tem um mimimi que fala, não, mas dependendo do tom... Não, comigo não depende, não. Ou xingando, ou elogiando, para mim é um elogio. Eu sou negro, ponto final. Quando ele me desqualifica como pessoa, jogando em xeque a minha capacidade de ser inserido na sociedade ou não, porque eu só posso ser patriota se eu for branco? Só posso portar a bandeira se eu for branco? Por eu ser negro, não posso ser bolsonarista? Não posso ser um defensor de pautas da direita? Então, aí eu entendi que não era só... Sabe aquela coisa? Eu não sou mimimi. Se ele dissesse, quem é aquele negro? Ele teria se safado. Agora, quer dizer, portando a bandeira, quando ele mexeu com o meu patriotismo, ele se deu mal. Pior, antes ele tivesse mexido só com o tom da minha pele, não teria problema. Tem gente que se vitimiza para isso, eu não. Aí eu entendi. Se ele faz isso comigo, que você me defender, imagina com um negro que não sabe se defender. Então, ou seja, eu identifiquei um idiota racista. Então, o Brasil não é um país racista. Ele tem idiotas racistas como no mundo inteiro. Eu achei um... Porque a maioria das pessoas que se relacionam comigo em Franca são brancas e me tratam maravilhosamente bem. Eu não posso jogar na mesma panela que o branco é racista por causa de um idiota branco. Sim. Então, chamei a viatura, ele não teve conversa, teve que entrar, foi, quando cheguei na delegacia, já estava a Rede Record, estava a Rede Globo, eu acho que o próprio Ministério Público chamou para fazer uma defesa para ele, porque já logo mandaram um advogado negro. Aí o advogado, quando conversa comigo, eu contei essa versão para ele, ele balançou a cabeça e fez...
e entrou para conversar com o cara. Ou seja, ele deu todos os indícios que ele não conhecia o cara, que ele foi chamado pelo Ministério Público para defender o cara e quis saber o que acontecia de mim, da minha voz. Sim. Mas, enfim, o caso está rolando. Você sabe que a nossa justiça é lenta, daqui 2, 3 meses ele será chamado. Eu não tenho dúvida nenhuma que ele vai preso. Você tá me contando aqui, eu tô lembrando de um episódio que aconteceu comigo. Estava passeando na Avenida Paulista e era aniversário do meu filho de 3 anos. E a gente ia fazer uma comemoração numa mesa ali no Simba Safari, né, no zoológico que tem aqui. E eu me lembro que eu estava caminhando e fui abordada por uma senhora negra ali fazendo a sua arte. Fiquei impressionada. Ela me vendeu a arte dela e eu comprei um turbante e usei. Uau! Na festa do meu filho de 3 anos. Pra mim, aquilo foi tão importante. Poderia ser um brinco que eu compro na praia. Porque eu valorizo tanto o artesanato, aquilo que é feito, né? Pela mão, né? A pessoa tem aquele cuidado, aquele talento. Amiga, eu não sei desenhar nem uma casinha, né? Não sei fazer nem uma casinha com chaminé. Então, eu acho aquilo tão de Deus, o talento. Você acredita que eu postei nas minhas redes sociais e eu fui julgada por apropriação cultural. E aí, sabe o que eu nunca mais vou fazer? Comprar uma arte de uma pessoa negra que depois ela vai me julgar nas redes sociais. Como é que eu faço? Eu poderia ter sido processada? Poderia ter sido cancelada? Desmonetizada? Como é que eu cuido do meu filho? Cara, que absurdo. Aconteceu isso comigo. Eu comprei de uma mulher negra e fui julgada por negros idiotas. Negros idiotas. Negros claro, idiotas. Acabou. Mas e o medo que fica na gente? Como é que a gente depois se comporta, depois que você sofre nas suas redes sociais? Eu tive que arquivar a festa inteira do meu filho nas minhas redes sociais. Por quê? Porque eu tava com aquele turbante maravilhoso, feito com todo amor e carinho, porque eu fui condenada nas redes sociais por apropriação. Uau. Nunca mais eu compro. Wesley, nunca mais eu compro, eu tenho medo. Posso estar agindo de maneira errada, mas não, eu tenho medo. Você não está errada, não. Você não está errada, não. Enquanto o Brasil não acabar com essa... É engraçado que a forma com que eles vendem isso pra gente tende a ser verdadeiro, tende a ser... realmente o país é racista, realmente o preto não sobressai. Dinheiro não tem cor? Aí o dinheiro não tem cor? E aí, eu fiquei meio puta da vida. Na hora de pegar meu dinheiro, entendeu? Branca, colorida, amarela, cor-de-rosa, beleza. A hora de postar, eu fiquei chateada. Caraca. Eu fiquei chateada, de verdade. Não ponho mais um cocar na cabeça se eu for numa festa fantasia. Não coloco. Não posso pôr uma peruca. Não posso brincar de mais nada. Eu tenho que brincar de ser branca, classe média. E ainda a gente também sofre preconceito porque eu sou baixa. Porque eu sempre sofri preconceito por ser baixinha. Não tem. E você vê que o discurso da essa esquerda, sociedade. E você vê que o discurso da esquerda é sempre ressuscitando essas falácias, né? O Lula, quando ele vai falar, ele fala: não consigo mais ver o pobre, o negro. Por que ele associa o pobre com o negro em todas as falas dele? Quando ele vai falar do pobre, a primeira palavra que vem em seguida é o negro. Observe. Sim. Observe. Ele fala: nós vamos lutar pelos mais pobres, pelos negros. Ué, toda vez que ele fala de pobre, ele associa o negro. Então, eles vão alimentando isso, porque essa é a cultura da esquerda, né? Criar em você uma dependência. Exemplo, o negro hoje ele tem uma cota, também na política, para verba partidária, né? Então, quem gerou isso, quem trouxe isso para ser, enfim, virou o projeto de lei, foi a Benedita da Silva, preta, de esquerda. O que ela quer com isso? Ela quer que o negro, numa correção de uma dívida... Dívida histórica. Não, o branco que vive comigo não fez dívida nenhuma comigo. Eu não estava no troco amarrado, não era meu amigo branco que estava me batendo. Então, ressuscita o Borba Gato e manda ele pagar a dívida, pô. Então, por causa disso, tem que haver mais verbas de campanha para candidatos negros. Aí eu te pergunto, cara, pensa comigo, o negro ele já pensa naquela, alguém está pensando no negro, alguém está fazendo algo pelo negro. Poxa, eu vou votar nela. Ela já ganhou o voto, porque ela amarrou na coleira o negro que já está acostumado com a escravidão. Só que antes era uma escravidão de braço, perna, tronco, corpo. Hoje, eles colocam nessa senzala ideológica a mente do negro. Sim. Então, essa mente do auxílio, da ajuda, sabe? É ridículo, isso é uma prisão. Isso é uma senzala. Concorda que é dividir para controlar? É isso? Essa é a frase maior do comunismo, né?
Dividir para controlar. Exatamente. E que esteja 100% na mão deles, e que eles saiam como bonzinhos. E o povo no Egito tinha isso. Né? Você pode ver que quando eles saíram para a Terra Prometida, o que eles faziam? Ah, mas vamos voltar. Esse Deus de Moisés... Não era tão bom. Lá nós a gente tomava chicotada, mas comia pepino e cebola. Não é? É isso, é o que estamos vivendo hoje. Mas no tempo do Lula a gente comia bife. Eles não olham todas as estatais quebradas, com bilhões de rombos, hoje dão bilhões de lucros. Em 4 anos, apenas. Eu fiz uma listinha, que quando você olha para essa listinha, olha, são 66 bilhões de auxílio emergencial. Estou falando só de São Paulo, tá? Para 12 milhões de famílias. Que antes era 130, hoje são R$600. Não vale. Quando você vê 150 mil casas no programa Casa Verde e Amarela, sem precisar ninguém invadir terreno de ninguém. O governo deu. Estou falando de São Paulo. Não estou falando de Brasil. Estou falando o São Paulo que eu vou ter que defender no Congresso. Eu serei os olhos e os ouvidos, caso eleito, lá no Congresso. É isso aqui. É o cara que nunca fez por São Paulo. Enquanto João Dória desgraçava, olha o que o governo fazia. E ninguém nunca fala dessas ações do governo. Por exemplo, olha, o Fica em Casa, né? Fez o Pronamp, que é a emergência para salvar empresas aqui de São Paulo. Foram 5 bilhões liberados para empresários para não fecharem suas portas. O auxílio, né? Enquanto o governo aqui no estado fica em casa, fecha a porta, fica em casa. Você consegue entender? A lista vai ser longe. É extensa, 15... Não, e na pandemia, só para São Paulo foi liberado 15 bilhões, só para o estado de São Paulo. Que é a locomotiva do Brasil. Então, me explica isso, entende? Era um desgoverno trabalhando contra um governo justo, honesto, onde teve corrupção, que sempre vai haver, a cadeira cai. Tem a roda na cadeira, não tem conversa. Como você está falando de estatal, países de primeiro mundo, Reino Unido, Estados Unidos, se não me engano tem, eu acho que 6 ou 8 estatais, a gente tem mais de 500. Como é que vai ser mais estado e menos povo? Ok, então vamos inverter isso daí. É muita coisa a ser feita. Por isso que é tão importante, eu convoco aqui você que é do estado de São Paulo, para saber escolher. Né, quem que você vai dar a confiança do seu voto, da sua família, quem você vai influenciar para você votar num momento tão importante. Oswaldo Eustáquio sentou aqui e falou assim, Ari, nunca vai haver um momento tão histórico, tão importante, tão emblemático na nossa história do que outubro de 2022. Exato. E aqui o que a gente está fazendo, sinalizando para vocês as pessoas certas. Ai, que bom, Ari. Pergunta assim para mim, Wesley, o que você vai fazer por São Paulo, em Brasília? Qual é o seu grande projeto? Eu penso o seguinte, o deputado federal, que ele conversa com o seu eleitor, baseado em projeto, ele já começou errado. Ele pode ser um simpatizante por uma bandeira. Por quê? Imagina, o jogador de futebol, ex-jogador de futebol, hoje candidato, ele vai falar o quê? Eu vou lutar pelo esporte, eu vou fazer isso pelo futebol, aquilo pelo futebol, tá? E as famílias que estão morrendo no hospital? E os que estão sem auxílios na área da saúde? Ah, mas eu entendo de saúde? Não sou médico. Então, o que você faz? Primeira ação, primeiro grande projeto desse candidato, ele tem que ser sensível ao seu Estado, que o voto é do Estado, para que você represente o Estado no Congresso Nacional. Então, você tem 3 funções lá. Ou você ataca nesse jogo, ou você defende nesse jogo, ou você patrocina. Como é que é isso? O ataque, seu projeto de lei. Existem milhões de projetos, Ari, bons, que não passaram, estão lá. Passam. Então, eu vou colocar mais um. Tá, até que seja aprovado, então, peraí, esse é o ataque? O que está pegando mais? É a defesa. Por quê? Porque estão chegando agora com aborto. Opa, vou defender. Não passa. Isso. Ó, estão chegando aqui com o banheiro neutro. Opa, sim. Não passa. Sim. Defesa. Enquanto não consigo atacar, eu estou defendendo. Barreira. Pronto. Então, se é contra qualquer ação do presidente, e eu sendo a favor do presidente, opa, meu voto é contra. Estou defendendo o presidente. Acabou, isso aqui não vai passar. Então isso é defesa. Ou você ataca, ou você defende. E qual que é o terceiro que eu patrocino? São as emendas. As suas emendas... Então, meu grande projeto, exemplo, eu sou um sensível à área artística porque eu sou produtor musical. Importante. Então, vamos tirar uma arte podre, onde tinha acesso a leis de fomento, um cara nu com criança tocando, aquela ciranda, um com o dedo no fiofó do outro, com o dinheiro. Então, pera lá.
Então, eu vou colocar leis que venham a favorecer, por exemplo, a arte cristã nunca foi vista, nem no cinema, nem no teatro, nem na literatura, nem na dança, nem na música, nunca foi contemplada como arte, porque era inclusiva para a igreja. Tá, e o Estado é laico. O Estado é laico pra gente, nesse momento, né? Porque fala de Deus e Jesus. Mas se eu falar de Iemanjá, pode. É cultural. Se eu falar de Maria Padilha, é cultural. Se eu falar de Zé Pilintra, é cultural. Se eu falar de Preto Velho, é cultural. Entende? Porque ou é folclórico ou é cultural. Então, olha que desgraça, que discrepância, né? Então, eu fiz uma live, e foi chamada de live de favorecimento. A Veja me criticou em 3 páginas, arregaçou comigo, dizendo que eu estava favorecendo a arte cristã, porque eu juntei os maiores nomes da música gospel numa live, eu, o André Pociúncula e o Mário Frias. E nós vamos falar exatamente como protocolar o pedido, como que vocês devem fazer, porque a torneira está trancada para um lado, mas está aberta para o outro. Vocês não vêm buscar o projeto, o que vocês têm que fazer? Competência passa. Isso é um equilíbrio, porque o tempo todo eles tiveram acesso aos projetos e a gente não. E não tinha teto esse negócio. Era milhões e milhões e milhões para aquela panela do favorecimento. Aí, eu quero agradecer a Veja, porque a Veja soltou 3 páginas, viu, Veja? Você dizendo que era a live do favorecimento, que era o produtor Wesley Ross, favorecendo a bolsonarista, né? Eu, bolsonarista, favorecendo a fatia gospel artística, envolvendo Mário Frias. Pô, parabéns, porque nessas 3 páginas eles escreveram assim que os projetos cristãos, depois dessa live, aumentaram 20 vezes mais. Ou seja, se tinha 200, aumentou para 6 mil projetos aprovados. Ou seja, conseguimos trazer uma libertação de uma prisão que a gente vivia e vocês nunca noticiaram. Então, vocês quiseram me criticar, acabaram me promovendo. Obrigado pela promoção. Me ajudou muito. Vou usar isso na campanha, inclusive. O cara que fez uma live fez 6 mil projetos ser aprovados do dia para noite. Porque obrigado, ensinou, Veja. porque ensinou. Quem ensinou como é que faz? Porque orientou. Sim. Entende? Tá, mas é uma bandeira. Não pode ser o meu projeto. Por quê? Deus me livre e guarde. Acontece uma catástrofe. Vem uma enchente e... Tá lá a minha emenda para o recapeamento do asfalto. Sim. Tá lá a minha emenda para a reconstrução da ponte. Eu tive numa cidade... mas esse cara não é de Osasco? O que ele tá fazendo aqui na cidade? Alguém tem que avisar para ele que a campanha é para deputado federal para defender o Estado, não o município. Não é uma campanha municipal, é estadual. Né? Então, quando ele entende isso, o cara que fica na cidade, vou dar um alerta para vocês, o cara que está fazendo campanha dentro da cidade, trabalha só na cidade, não busca o voto fora, ou ele dobrou com alguém fora, né? Ele disfarça, aquela dobradinha, eu vou de federal, você vai de estadual, eu sou de Limeira, você é de Araras, eu sou de São Paulo, você entende? Sim. Agora, se ele ficou só na cidade, pode ter certeza, ele será um péssimo deputado. Por quê? Pergunta por quê você em casa. Por quê? Porque ele não está defendendo o Estado que está elegendo ele. Ele está preocupado de você estar na cadeira de prefeito amanhã, por isso que ele está trabalhando só dentro da cidade. A função dele é ser o prefeito da cidade e não trabalhar para o Estado, tá? E essa função é do Estado, seja estadual ou federal. Amigo, eu tenho um monte de coisa pra te perguntar, mas não tem tempo. Nem consegui aqui entregar toda a minha colinha aqui, a minha pauta. Só complementando, por que ele será um péssimo deputado se ele trabalha só na sua cidade? Ele está visando ser prefeito, ele está visando a cadeira municipal. Um trampolim, né, não? Exato. Então, todas as emendas que ele tem, cerca de 30 milhões, ele vai colocar dentro da cidade. Pô, que legal para a cidade. Então, seria isso? Cada cidade levanta um deputado? É isso, então? Tem que mudar a legislação, entende? Porque a minha verba e a minha sensibilidade pelo meu estado que me elegeu, eu tenho que estar sensível. Está acontecendo, por exemplo, eu sou de Osasco, mas fui visitar a cidade de Franca. Lá tem um aparelho no Hospital do Câncer que salva vidas. Mas precisa de manutenção e custa 2 milhões de dólares. São 10 milhões de reais. Eu tenho uma emenda de 30 milhões para liberar. Eu vou deixar as pessoas morrerem porque eu sou de Osasco? Consegue entender? Claro. Então, se o cara faz campanha municipal, é um péssimo candidato. Não será um bom deputado, vai trair o cargo porque ele está interessado na cadeira do prefeito. Acorda, viu, prefeito? Ó, você falou tanta coisa boa aqui, parece que varreu minha mente. Fez uma limpeza. Um detox. Detox com Wesley Ross. Não é não? É importante a gente comunicar com as pessoas. E, sim, a crescente de podcasts, jornalismo independente, se dá exatamente por essa facilidade, essa fluidez para você conversar com as pessoas. Eu quero que as pessoas que estão nos acompanhando, nos assistindo, nos ouvindo, Spotify, Deezer, Facebook, Instagram, que a gente faz os recortes, eu quero que as pessoas entendam que a gente está aqui para informar de maneira leve, descontraída. A gente também quer ensinar e orientar. Lógico. Aliás, eu quero... por falar em ensinar e orientar, tem um fenômeno acontecendo muito preocupante que ninguém está falando, Ari. Eu vou até aproveitar a audiência, eu vou falar. Por favor. O seguinte, nós conhecemos como funciona o quociente e também as coligações.
Então, na eleição passada, o partido coligado, ele favorecia, exemplo, vamos falar de um bom puxador. O puxador teve 1 milhão de votos. Tá? Mas coeficiente de São Paulo, o quê? 300 mil votos? Então, ele puxou mais 3 cadeiras. Sim. Né? A pessoa, para tomar posse dessa puxada, ele tem que fazer o mínimo, que é a lição de casa, que antes era 10%, ou seja, 10% de 300 mil votos é 30 mil. Se eu tiver 30 mil, eu entro. Então, claro, entra assim, se não tiver ninguém na sua frente com 40, 45, que é o mais votado. Mas se ninguém tiver, até 30 você entra. Se tiver 29.999, você não entra, por um voto. Tá, ok. Nessa eleição tá diferente. Primeiro que não tem coligação. E agora são 20%. Então, você tem que ter 20% do coeficiente. Você tem que pensar em 60 mil. Então, lá, essa pessoa que era puxada, por esse puxador que teve 1 milhão de votos, se não tem no partido dele ninguém apto que fez ali a lição de casa, ali os 10%, estou falando da eleição passada, então joga essa oportunidade para o partido coligado. Então, o partido coligado, por exemplo, o PSL fez cadeiras, né, com a votação do Eduardo Bolsonaro, que foi esplêndida, a maior da história, mas tinha gente que não tinha como ocupar. Então, pulou para um outro partido coligado. Então, esse outro partido toma posse. Qual que é o perigo? Esse ano, nessa eleição, não existe coligação. O que significa? Que se a Ariane for muito bem votada, 1 milhão de votos, e eu estou aqui, fiz a minha lição de casa, né? Meus 20%. Então, eu tenho lá 60 mil, eu só tenho que torcer para ninguém ter 70, 80, senão a cadeira é minha. Pô, que legal, a Ariane vai me puxar. De repente, Ariane, aqui embaixo, ninguém fez a lição de casa. Porque todo mundo votou nos mais famosos, e aqui embaixo ninguém fez a lição de casa, ninguém atingiu os 20%. O que vai acontecer? Essas cadeiras vai para quem, se não tem partido coligado? Vai para o mais votado em sequência. Pode ser PSOL, pode ser PT. Então, o que vai ser de gente votando em pessoas que já têm voto expressivo, não dando votos aqui embaixo para quem, por exemplo, tem uma oportunidade e precisa fazer a lição de casa. Ou seja, distribuir votos. Distribuir. O que vai acontecer? Vai ser um show de direita fazendo cadeira para a esquerda. E não sabem. Irmão, vamos finalizar? Isso é perigoso. Vamos finalizar? Eu ficaria mais 10 horas aqui. Vamos finalizar. É muita coisa, né? Muita coisa boa. Mas a gente passou muita coisa boa pro pessoal. Inclusive, essa última aqui, pra mim, foi fenomenal. Fechou com chave de ouro. As pessoas não entendem do coeficiente. Ele vai pensar, poxa, peraí, fulano tem uma base de eleitoral de X votos aproximadamente. Né? Hoje você tem inúmeros nomes. Na direita você tem tanta gente boa. No PTB, no Republicanos, no meu partido, que é o PL. Pô, você tem o Adrilles saindo, você tem o Salles, você tem o Mário Frias, você tem eu, você tem o Lisboa. Você tem... É muita gente. É muita gente. Se for falar que é muita gente, o Fuinha. Você tem muita gente bacana. Então tem que haver uma distribuição para a gente fazer o maior número de cadeiras. Vamos pensar antes de votar? Exato. Vamos estudar? Exato. Vamos analisar? Essa eleição é muito importante. A gente precisa, sim, alinhar o Congresso. Precisamos, sim, de senadores, deputados, estadual, federal. Vamos fazer isso porque é nossa responsabilidade. Nada de terceirizar, nada de nulo, nada de votar em branco. Não seremos omissos, né? Como temos aí exemplos de outros países. Vamos ser corajosos, como a Bíblia diz pra gente ser. É isso aí. E eu vou aproveitar a audiência e pedir pra você se inscrever agora no nosso canal, ative o sininho. Todas as semanas a gente traz, sim, um convidado, principalmente de direita, porque eu não tenho estômago pra receber esquerda aqui. Todas as quintas, às 20 horas, aqui no nosso canal do YouTube. Siga o Wesley Ross nas redes sociais. Me siga também em todas as plataformas digitais. Até a próxima quinta, irmão. Valeu, Pai de Deus, receba sua cadeira. Amém, amém. Recebo. Profeta. Até a próxima quinta. Tchau. Tchau, tchau.